Olá, queridos irmãos e irmãs, que bom é poder estar novamente convosco, mais uma semana especial, porque estamos no início de mais um trimestre, o início de mais um tema que, pela graça de Deus, chega até nós, a nível mundial, em que nos unimos na nossa igreja a estudar assuntos tão importantes quanto este que vamos ver ao longo deste trimestre. Eu agradeço ao meu marido esta oportunidade de poder estar convosco. Aliás, alguns trimestres já temos estado juntos, mas nesta forma de iniciar, portanto, este estudo em conjunto e de poder dar estas palavras introdutórias que vos abraçamos, e é sempre um prazer poder estar convosco, e desde já agradecemos o feedback que vamos recebendo de cada um de vós, ou seja, presencialmente ou através de mensagens. E nós temos orado para que realmente o Senhor use este nosso ministério pessoal, porque no fundo este é um trabalho que nos dedicamos os dois no nosso próprio ministério pessoal, para podermos levar a palavra de Deus àqueles queridos que assim o desejem, e para ajudarmos um pouquinho no estudo da palavra do Senhor. Pois aqui estamos com um trimensário maravilhoso, não é, marido, para este trimestre, portanto, alusões, imagens e símbolos, como estudar as profecias bíblicas. Aqueles que conhecem o meu marido sabem que este é um dos assuntos que ele mais preza e que realmente mais tem estudado ao longo do seu ministério e da sua vida, e portanto creio que vai ser uma bênção podermos estar juntos para recordarmos alguns assuntos e quem sabe até aprendermos alguns detalhes que nós não sabíamos até este momento. Com certeza que precisamos da ajuda de Deus. Já estivemos a orar os dois juntos antes de fazermos a filmagem, portanto a gravação, mas vamos orar também convosco neste momento, e para isso eu peço ao meu marido para fazer oração, está bem? Com certeza. Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção, pelo privilégio que Tu nos concedes de podermos estudar a Tua Palavra. Amém. Ela que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, que nos indica, Senhor, as nossas origens, a razão por que aqui estamos e para onde nos dirigimos pela Tua graça e pelo Teu poder. Ó Senhor, estamos muito gratos, Senhor, por este tema que a Tua Igreja remanescente mundial decidiu estudar neste segundo trimestre deste ano de 2025, e permite, Senhor, que estas lições possam, talvez para alguns queridos, ser algo que despertará pela primeira vez o seu interesse nas profecias bíblicas, para outros que possa ser um meio de aprofundar ainda mais o seu conhecimento dessas mesmas profecias, e quem sabe ainda para outros possa ser uma forma de conhecer ainda mais a revelação total da Tua Palavra, Senhor. Seja como for, que seja o Teu bom e santo Espírito, Senhor, a orientar-nos a todos nós, a mim e à minha esposa em primeiro lugar, e também a todos aqueles que nos venham a ouvir, para que assim, Senhor, neste estudo conjunto, Senhor, que queremos partilhar com os nossos queridos irmãos e irmãs e amigos, que todos nós possamos crescer mais no conhecimento e na graça do nosso amado Salvador. Amém. Abençoa-nos, pois, é o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então para esta semana nós vamos recordar alguns princípios da profecia, portanto assuntos importantes. É como se estivéssemos a iniciar os estudos das profecias na primeira classe, não é? No ensino básico. Vamos aprender o simbolismo, portanto os significados de algumas coisas que depois nos ajudarão no desenvolvimento das profecias e no conhecimento delas, realmente a identificarmos um ou outro assunto, um ou outro aspecto importante. Marido, algumas palavras de introdução que queiras partilhar connosco? Muito bem. Em primeiro lugar, dizer àqueles que estão aí desse lado que este assunto da profecia, infelizmente, embora seja algo de grande importância, infelizmente nem sempre, não vou dizer que é da maioria e muito menos que é de todos, mas existem alguns irmãos e irmãs, e eu já conheci alguns, que têm alguma relutância em falar de profecia. Eu creio que essa relutância, enfim, posso estar enganado, obviamente, mas creio que essa relutância se deve ao facto de que ou não conhecem muito, ou por não terem estudado, por não terem aprofundado, ou então, e isto também é um facto, já terem ouvido muitas previsões, muitas interpretações distorcidas da profecia bíblica que deram mau resultado, e por isso ficam, por assim dizer, de pé atrás
para aceitar, digamos, aquilo que a profecia bíblica nos quer dizer. Deixem-me dizer-vos claramente desde o início deste estudo que não é o facto de ter havido no passado e continuar a haver no presente interpretações distorcidas da profecia que isso retira o valor da profecia em si, como podem imaginar. Reparem, a profecia bíblica é algo que foi dado por inspiração divina. Nunca podemos esquecer isso. Aliás, a profecia bíblica e tudo aquilo que está na Bíblia. Aliás, eu até considero a Bíblia toda como um oráculo profético, não é? Então, foram as profecias dadas por Deus a homens, chamados os profetas, não é? Que deram mensagens da parte de Deus e que também fizeram previsões. Porque normalmente quando nós falamos em profecia, normalmente o conceito que vem imediatamente à nossa mente é o conceito de se fazer uma previsão, uma predição de acontecimentos futuros. A profecia não é só isso, mas essencialmente é isso, obviamente, não é? E dentro dessas previsões ou predições, há previsões que têm associadas a elas um elemento cronológico, ok? Uma profecia de tempo. Nós iremos falar de algumas dessas profecias bíblicas, que são as mais importantes, mas a profecia em geral, portanto, é uma previsão, ok? Em geral, isto é, a palavra profecia está mais comumente associada, portanto, na mente das pessoas a previsões, a predições. Mas a profecia, repito, é mais do que isso. Mas nesta semana nós iremos ver alguns princípios. Eu até acrescentaria aqui a palavra, talvez o autor não quisesse acrescentar para não ficar um título muito grande, alguns princípios fundamentais da profecia. Ou seja, aquilo que nós devemos ter em mente, que é muito claro na palavra de Deus e que nos ajuda a ir pelo caminho certo, por um caminho que está devidamente balizado para não corrermos o risco de fazermos interpretações que não sejam corretas. E logo aqui na introdução do trimensário, não sei se os irmãos têm o hábito de fazer a leitura da introdução, mas se não têm, eu aconselho a terem esse hábito. Aqui o autor, e muito bem, não sei se é o autor do próprio trimensário, se é um irmão que é responsável pelo Ministério ou pelo Departamento de Escola Sabatina da Conferência Geral, quer-me parecer a mim que seja esse, é o Dr. Clifford Goldstein. Ele fala aqui, portanto, de um exemplo que ocorreu ainda não há muito tempo, quando foi esta primeira guerra do Golfo, em 1991, eu já era estudante de teologia em Colões, e então um conhecido escritor e orador protestante estava convencido de que o livro de Apocalipse previa esse conflito que estava a desenrolar-se na altura, portanto, começou no início do ano de 1991. E como é que ele provava, entre aspas, que, portanto, o livro do Apocalipse previa esse conflito? Porque no livro do Apocalipse é feita referência a gafanhotos e ele achou que aquele conjunto de helicópteros que se manifestaram lá no cenário de guerra eram esses gafanhotos escritos no livro do Apocalipse. Bom, e o nosso irmão faz aqui uma pergunta: não é exatamente a melhor maneira de interpretar as profecias bíblicas? Pois não, é evidente que não. Só dar um outro exemplo, não vem aqui, mas que eu já ouvi falar, também um pregador, não adventista, que um dia fez um alerta muito vigoroso na sua congregação para que os irmãos não fossem para a praia. E não fossem para a praia porquê? Porque o livro do Apocalipse diz que há uma grande besta que sobe do mar. Então, cuidado, não vão para a praia, irmãos, porque enquanto estão na praia pode vir essa besta e então é um problema. Então, reparem, são interpretações tão ridículas, eu não encontro outro termo para dizer isto, são tão ridículas que lançam, obviamente, o opróbrio e o escárnio sobre a profecia bíblica. E eu creio que isso é trabalho do inimigo, não é? Fazer essas interpretações ridículas para criar na mente das pessoas que não têm um conhecimento aprofundado das profecias bíblicas um tipo de escárnio, enfim, dizer, isso é algo tão ridículo que nem vale a pena. Bom, é ridículo as interpretações que algumas pessoas fazem. Agora, as profecias em si não são ridículas, pelo contrário, são algo muito importante, são oráculos divinos, e quando nós usamos estes princípios que nós falámos na lição desta semana
para interpretar corretamente a profecia revela ser algo absolutamente extraordinário e essencial para a nossa vida espiritual. Pois bem, Milu, este foi não apenas uma introdução a esta primeira lição, mas eu diria uma introdução a todo o trimensário que iremos estudar. Muito bem. É verdade que em vários assuntos os cristãos têm discordado entre si em relação a alguns assuntos, e com certeza na questão da profecia também é a mesma coisa. Sim. E como diz aqui o nosso autor, portanto, logo no início, na lição de sábado à tarde, para alguns o estudo da profecia chega mesmo, dizem eles, a ser uma perda de tempo. Para outros, alguns dizem que é simplesmente incompreensível, portanto, este livro e todas as profecias que não devam ser procuradas ou abordadas ou estudadas. Alguns até evitam, exatamente por isso ou por outros assuntos, estudar a questão das profecias, e que estudar as profecias causa mais problemas do que resolver problemas. E realmente é uma pena quando, a nível da cristandade, não é, e do mundo em geral, nós colocamos estes livros de parte, em que estes assuntos são retirados e são colocados à parte como alguma coisa inalcançável. Quando o Senhor, e logo aqui no verso áureo, que é esse que temos para esta semana, o que o Senhor nos convida, se há alguma coisa que nós nos devamos gloriar, que seja no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida. E com certeza que a profecia é exatamente uma forma e um modo que Deus trouxe aos seus filhos para se revelar e revelar todos os seus planos aos seus filhinhos, de forma a que não fique desconhecido nada do que seja referente ao Senhor, aos seus planos e, portanto, à humanidade e o seu plano que Ele tem para este mundo, não é? E então, por isso o Senhor aqui diz: se alguém se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E, portanto, ao contrário daquilo que possam dizer de serem assuntos que são muito difíceis ou que realmente são incompreensíveis ou que devam ser evitados, o Senhor está a dizer, mesmo o próprio livro de Apocalipse, é a revelação, não é? Portanto, a revelação do Senhor Jesus Cristo, que o dá à humanidade, para que realmente a humanidade não fique na ignorância do plano salvífico, deste grande conflito, dos grandes acontecimentos que ocorreram, que ocorrem e que ocorrerão, para que verdadeiramente nós tenhamos essa direção bem marcada na nossa vida e, portanto, é uma grande bênção. E nós, como movimento adventista do sétimo dia, eu creio que temos poderemos dizer, temos um fundamento e uma base tão abençoada, que é realmente este conhecimento da profecia bíblica, sem qualquer orgulho, com certeza, humano, mas com muita gratidão a Deus por reconhecermos que o Senhor tem iluminado homens e mulheres e um movimento para realmente não perdermos esta direção para a eternidade, que vai passar com certeza por muitos acontecimentos, aqueles que já ocorreram e aqueles que vão ocorrer no futuro. Já agora, Milu, são textos que não estão aqui, provavelmente iremos vê-los ao longo deste trimestre, mas eu gostaria de dar aqui alguma ênfase a alguns textos que considero muito importantes. O primeiro é um do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses 5:20, onde Paulo dá um conselho, e o conselho é este: não desprezeis as profecias. Ok, então este é um conselho que Paulo deu outrora lá aos crentes que formavam a igreja em Tessalónica, mas certamente que este conselho é extensivo a todos os cristãos de todas as épocas, incluindo a nossa época, como é evidente, não é? Então, não desprezeis as profecias. Portanto, foi um dos conselhos inspirados que o apóstolo Paulo, sob a inspiração divina, deixou a todos os cristãos. Da parte de Jesus, e eu quero aqui também ler alguns textos que são 3 textos que encerram palavras de Jesus e que vêm os 3 textos no Evangelho de João. O primeiro está em João 13:19, que diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Eu sou. Quem é este eu sou? O mesmo eu sou que se revelou a Moisés lá na sarça ardente, conforme vem relatado em Êxodo 3. Pois bem, num outro texto, em João 14:29, Jesus disse: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então reparem,
por estas duas afirmações de Jesus, o que é que nós podemos depreender? Que a profecia, ou seja, aquilo que é dito antes de acontecer, é dado com a finalidade clara de quê? De fortalecer a fé dos discípulos, não é? E, sobretudo, fazê-los crer que Jesus Cristo é o grande eu sou. E este grande eu sou significa que é aquele que controla todos os acontecimentos deste mundo. Porque reparem uma coisa, queridos, e isto é absolutamente lógico e compreensível. Reparem bem, se Deus é capaz de dizer com séculos e milénios de antecedência aquilo que vai acontecer, e nós hoje estamos em posição de poder ver que muitas profecias que foram dadas no passado se cumpriram. Ainda não se cumpriram todas, mas muitas já se cumpriram. Então pensem nisto. Se algumas profecias, portanto, já se cumpriram, então isso é prova evidente de que Deus conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. Agora, pensem nisto também. Se Deus conhece todas as coisas e se realmente as coisas vêm a acontecer tal como foram preditas, o que é que isto mostra? Claramente que Deus está no controle dos acontecimentos. Porque se alguma coisa falhasse ao controle de Deus, então as profecias não se iriam cumprir à risca, e elas cumprem-se à risca. Então, a grande força do estudo das profecias, e eu falo pessoalmente por mim, foi isto que me ajudou de uma forma extraordinária a aumentar a minha fé em Deus, é eu ficar com a certeza de que Deus está no total controle dos acontecimentos. E se Deus está no total controle dos acontecimentos, de tudo aquilo que acontece no mundo, e reparem, quando nós olhamos para o mundo e para os acontecimentos, parece que é tudo muito baralhado, muito confuso. E se Deus consegue controlar tudo, imaginem se Ele não está habilitado a controlar a minha vida pessoal. Então reparem, isto ajudou-me grandemente, estimulou-me grandemente a ter o seguinte raciocínio: se Deus é capaz, durante séculos e milénios, de controlar os acontecimentos, então não estará Ele apto a controlar a minha vida? Então isto dá-me uma total confiança para eu colocar a minha vida inteiramente nas mãos de Deus, porque Ele está mais do que apto a controlar a minha vida. Estão a ver a força poderosa que a profecia tem? Porque a profecia me ajuda a compreender, a ter uma visão muito abrangente, alargada, de como tudo acontece segundo a provisão de Deus e segundo a vontade de Deus. Isto é absolutamente, para mim isto é fascinante, absolutamente fascinante. Okay. Eu acho maravilhoso que o facto de haver dentro de nós esta necessidade de saber um pouquinho do amanhã, do futuro, não é? Do que possa acontecer, e muitas pessoas estão a tentar buscar esse conhecimento em fontes erradas e são naturalmente enganadas pela busca que fazem do dia de amanhã, do futuro, o que é que vai acontecer, o que é que vai ser a minha vida, os meus negócios, os meus relacionamentos e tudo isso, e o inimigo tem colocado fontes na caminhada e na vida das pessoas, fontes que trazem erro, que trazem engano, que trazem caos, e o Senhor Jesus, através da sua palavra, quer dirigir os seus filhos, através da profecia, à verdade. Portanto, aquilo que verdadeiramente é verdade, perdoem-me a repetição. E isto deve dar ao contrário, e se calhar por vezes é que alguns parece ter assim um bocadinho de inibição em relação à questão das profecias, porque elas realmente falam de assuntos bastante solenes e bastante conflituosos, inclusive a nível espiritual, mesmo a nível físico, de igrejas e de movimentos, mas o Senhor, quando revela todas estas coisas, não é para assustar o seu povo, os seus filhinhos, mas é exatamente para lhes dar a serenidade e a paz que precisam no meio de todo este contexto conflituoso, de todo este contexto caótico, em que o mal está a tentar derrubar o bem. Então, quando nós abrimos a palavra da profecia e compreendemos e vemos a mão de Deus ao longo de toda a história a dirigir todos os acontecimentos, é evidente que no nosso coração vai haver um alento, vai haver coragem, vai haver a entrega, vai haver confiança. Confiança total. É isto mesmo que a profecia quer colocar no coração do ser humano. Mas como o inimigo sabe que é este o objetivo da palavra de Deus, tem trazido os tais enganos para que realmente o homem
se desanime no estudo da palavra, no estudo da profecia, para aí sim viver então em angústia, a viver sem discernimento quanto ao seu presente e ao seu futuro, e aí sim viver com grandes problemas em relação à sua própria vida. Portanto, ter esta palavra que nos abre os olhos, os horizontes para estes grandes acontecimentos, é abrir a cortina e ver o que é que está a acontecer nos bastidores e perceber que acima de todo e qualquer personagem desta história está o Criador. Exato. E o Criador, o soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está a permitir que todas as coisas vão por onde ele desde sempre achou que devessem ir, e só vai o mal até onde ele permite que vá. E sabemos que o bem já venceu. Isso. E que o final de toda esta história e que a profecia indica é que o Senhor Jesus já venceu o mal e vencerá as suas consequências por toda a eternidade. E louvado seja Deus por Amém. isso. Mas, ó Milu, tenho aqui ainda o terceiro texto que eu falei há pouco, que está em João 16,4, que diz assim: ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Então, quando os discípulos e nós nos recordamos daquilo que sabemos que Deus disse, através dos oráculos proféticos, qual é a nossa reação natural? Uau, Deus disse isso. E aquilo que Ele disse que está a acontecer. Então, o que é que acontece aí? A nossa confiança em Deus é evidente que dispara, não é? Sobe incrivelmente, não é? Porque Deus, nós ficamos com a certeza no nosso coração de que Deus é absolutamente fidedigno. E é mesmo, não é? Mas alguns ainda não têm essa certeza e então a profecia ajuda a confirmar essa certeza na nossa mente, ok? Agora, há aqui também alguns textos no livro do profeta Isaías que eu considero também muito importantes. Um deles está em Isaías 41, 22 e 23, e também a primeira parte do versículo 26 diz assim: trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, não é? Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou seja, eram pessoas que se tentavam passar por deuses e então, ou seja, era um repto que era lançado, ok, digam lá então as coisas futuras, que é para nós sabermos que sois deuses, como quem diz, nós sabemos que só Deus conhece o futuro, portanto, digam lá o que é que vai acontecer, que é para ficar claro, preto no branco, não é se vós tendes essa capacidade ou não. É evidente que nenhum outro Deus consegue fazer aquilo que o único Deus verdadeiro consegue, como é óbvio, não é? Então, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Quem anunciou isto desde o princípio? A fim de que o possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo. Então, reparem, é um texto claríssimo, portanto, que mostra que apenas Deus tem esta capacidade de prever o futuro. Outro texto em Isaías 42, 9 diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu Deus, vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Então, Deus tem a capacidade de prever o futuro. Deus conhece o futuro. Aliás, e conhece o futuro porquê? Eu há pouco disse, e repare, isto foi um pensamento que me surgiu há pouco tempo na mente. Normalmente, nós dizemos, e eu fui alguém que disse isso muitas vezes, que Deus conhece o futuro. Conhece, atenção, não vou pôr isto em causa, minimamente. Mas nós dizemos, Deus conhece o futuro e, portanto, as profecias são a prova de que Deus está no controle. Agora reparem, eu vou dizer ao contrário, é precisamente porque Deus está no controle que Ele sabe o que é que vai acontecer amanhã. E porquê que Ele sabe o que vai acontecer amanhã? Porque Ele sabe para onde é que Ele vai dirigir as coisas. Não é? Reparem, por exemplo, o diabo tem alguma capacidade, digamos, preditiva. Em que sentido? Ele, por exemplo, se ele tem a possibilidade de fazer algo, e Deus dá-lhe alguma liberdade, pois bem, se ele prevê fazer algo, então ele pode indicar isso a algumas pessoas, dizer, olha, isto vai acontecer assim. Porquê? Porque ele já sabe o que é que vai fazer. Ora, Deus sabe tudo aquilo que Ele vai fazer, porque Ele domina tudo, não é? Então, Ele tem a capacidade de prever o futuro, porque Ele está no controle da situação. Estão a ver?
Outro texto aqui do profeta Isaías, que eu aprecio muito, em Isaías 44, 6 a 8, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Claro. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. E finalmente o texto de Isaías 46, 9 a 10, talvez este seja dos que acabei de ler o mais conhecido, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Cá está. Deus cumpre aquilo que ele quer, os seus planos, e por isso ele sabe o que é que vai fazer no futuro e, portanto, ele pode predizer com toda a naturalidade e com toda a certeza, portanto, aquilo que vai acontecer. Irmãos, isto prova, sem a menor sombra de dúvidas, volto a dizer, que Deus está no controle dos acontecimentos mundiais. Não se deixem iludir pelo facto de que o mundo está confuso, e está mesmo, mas no meio desta confusão, Deus está no controle. É isso que nós precisamos de ter a certeza, e a profecia ajuda e muito a ficarmos com essa certeza na nossa mente. E não é por acaso que na lição de domingo diz quem lê que entenda, porque há muitos que estão a ler mas sem entendimento. Sem entendimento. E um dos assuntos, por exemplo, que o autor aqui refere, esta questão sobre o anticristo, não é? Por exemplo, alguns dizem que não passa de uma metáfora, outros dizem que ainda está para vir no futuro, outros dizem que é referência a algo ou alguém nos dias do Império Romano Pagão, ou seja, há várias leituras, mas sem entendimento em relação a assuntos proféticos, como é este o caso, e a palavra de Deus aqui desta semana está a fazer-nos o apelo para que, ao estudar a palavra do Senhor, e com certeza com a bênção do Espírito Santo, Deus não está a falar em vão ou a confundir os seus filhos, pelo contrário, está a esclarecê-los em relação à tal verdade. E por isso é que em alguns versículos que aqui vinha, não é, na lição de domingo, quando o Senhor diz aqui, aprendei de mim, não é? Quando vires o abominável da desolação que falou Daniel, quem lê entenda. Pois. E portanto o Senhor já estava a apelar a que os seus discípulos, os seus filhos, lessem com entendimento, e este entendimento com certeza é com a bênção e a graça. Já agora, Milu, se me permites fazer aqui uma introdução, repara, quem lê que entenda, não é possível entender sem ler. Exato. Ou seja, não há entendimento das profecias, dos oráculos proféticos, se nós não lermos. Portanto, tem que haver da nossa parte, um estudo, e um estudo feito com a intenção clara, decidida, eu diria, mesmo às vezes forçando um bocadinho a nossa vontade, forçando no bom sentido, de nos dedicarmos ao estudo, porque se não dedicamos ao estudo, irmãos, Deus não nos revela assim as coisas sem estudo, não. Nós precisamos estudar, nós precisamos, e este estudo exige esforço intelectual, sim, e eu falo por mim, muitas vezes eu insistia e continuo a insistir para que aprofunde aquilo que ainda não compreendo bem, não é? Portanto, há necessidade de um esforço, e sem esse esforço não há compreensão, isso é garantido. Portanto, eu estimulo os irmãos a poderem ler, a poderem estudar, para vocês poderem ver com os vossos próprios olhos, porque uma coisa é aquilo que vos dizem, é aquilo que vós ouvis de outros, outra coisa é aquilo que vós já conseguis ver com os vossos próprios olhos. Isso tem um valor muito, muito maior. E a acrescentar a isso é aquilo que o autor diz também neste dia, que muitos abordam a Bíblia como portanto, a Bíblia como literatura, uma literatura qualquer. E não é. E, portanto, quando nós não abordamos no bom espírito ou no espírito correto, as nossas conclusões vão ser completamente erróneas. Pois claro. E, portanto, o Senhor, quando nos lança este desafio do estudo das profecias, do entendimento das coisas presentes e futuras, seja na sua graça, seja no seu espírito,
que nos conduza realmente nesse mesmo estudo, porque o autor até diz aqui, portanto eu estou no fim da lição de domingo, assim o professor lê a Bíblia, mas não ouve a voz de Deus a falar, portanto é apenas uma questão literal, só está a ler um livro como se lesse geografia e matemática, ok? Outros chegam a conclusões claramente contrárias à mensagem bíblica, e aqui ainda é mais grave, não é? Porque não só chegam à verdade, porque chegam ao contrário da verdade, e sem se renderem ao Senhor e sem um coração aberto para aprender a verdade, aqueles que leem a Bíblia provavelmente sairão não apenas perdendo a sua mensagem, mas entendendo mal o caráter amoroso e santo de Deus revelado nas suas páginas. E por isso é que muitas das vezes vemos as pessoas a fugir das profecias, a fugir, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, neste tal medo de deturpação completa de um caráter de Deus, que afinal traz estes ensinamentos para a nossa salvação, não é? E ler a Bíblia apenas sem as ferramentas certas, e o mais importante, sem a atitude correta, sob a orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial. Pois claro. É isso não vai fazer bem, vai fazer pior. Vai fazer mal, vai fazer mal. E aqui diz, alguém que começou a ler a Bíblia, um exemplo, e quando lhe perguntaram o que é que estava a fazer, ele respondeu, estou à procura de lacunas, à procura de brechas. Ou seja, a sua intenção ao ler a palavra de Deus não era no sentido de querer conhecer o autor da Bíblia, não é? Mas é verdade que o Senhor até esses momentos pode usar para a salvação dessa pessoa que era incrédula no início. Depende sempre da atitude da pessoa. Era isso. Alguns pegaram no sentido de ir refutar a verdade, mas afinal acabaram por concluir que aquilo que tinham ouvido era realmente a verdade. E nós conhecemos histórias de pessoas, credos, não é, que fizeram um repto a outros para poderem estudar, não é? Lembro-me uma vez de uma irmã que eu conheci na Suíça, era brasileira, e diz que o pai estava a ser frequentemente, enfim, era gozado frequentemente por um outro senhor que era também cristão, mas de uma outra denominação, dizendo, vós os adventistas, vós criais de forma errónea, vós estáis errados nisto e mais naquilo. Pronto, e o senhor suportava aquilo com paciência. Houve um dia, pronto, desculpem usar esta expressão, pronto, ele perdeu a paciência, digamos, não foi bem o caso, mas pronto. E ele disse, olha, sabe uma coisa, mas é um ignorante, você não percebe nada da Bíblia, vá, mas é estudar a Bíblia que você é um ignorante. E o outro senhor levou aquilo muito a peito e a mal e pôs-se mesmo a estudar mais a fundo. Um ano depois estava a ser batizado na Igreja Adventista. Pois, é isso. Ou seja, o senhor até arranja momentos tão sui generis quanto esse para levar as pessoas a ele mesmo. Exatamente. E agora, é um facto, e volto a dizer, irmãos, isto é factual. Portanto, se alguém vos disser que houve já muitos abusos, houve muitas interpretações completamente espatafúrdias, infelizmente é verdade. Factos são factos e, portanto, isto é um facto que tem acontecido e continua a acontecer. Aliás, ainda hoje, e deixem-me dizer-vos isto, e digo isto com muita tristeza, no mundo evangélico em geral, portanto, nas igrejas chamadas protestantes, hoje são mais conhecidas como igrejas evangélicas, há uma deturpação enorme das profecias. Por exemplo, os acontecimentos que levam ou conduzem à segunda vinda de Cristo são incrivelmente deturpados. E aqui na lição, portanto, na lição de domingo, sim, é aqui ou... não. Onde é que eu li isso? Portanto, que há uma compreensão muito errónea dos últimos acontecimentos. Só vou falar assim por alto, muito rapidamente. Há uma corrente teológica que é conhecida como dispensacionalismo. Porquê que tem esse nome? Porque o dispensacionalismo acredita que ao longo da história houve várias dispensações, 7, se não estou em erro. E então o dispensacionalismo afirma que no tempo do fim a nação literal de Israel terá um papel preponderante nos acontecimentos finais. E à volta disso já foram escritos romances, livros, foram feitos filmes, etc. Eu e a minha mulher, quando regressámos dos Estados Unidos, lembras-te, Milu, na Livraria Batista em Lisboa, nós vimos lá aquele filme Deixados para Trás, não é? Que estava lá a passar lá num televisor, estava lá na Livraria Batista. Pois bem,
uma história completamente, enfim, não tem nada de bíblico, mas enfim, isto é o que acreditam milhões e milhões de protestantes, e na altura, quando estivemos nos Estados Unidos, durante 4 meses, soubemos, através dos nossos colegas, amigos e irmãos norte-americanos, que, portanto, essa interpretação, entre aspas, profética, entre aspas, portanto, estava a ser muito espalhada nos Estados Unidos nessa altura, com a publicação de uns livros escritos por uns autores romanescos, não é? Portanto, que escreviam aquilo em forma de romance. E essa ideia, portanto, é que vai haver um arrebatamento secreto dos crentes, não é? Que os acontecimentos centrar-se-ão em Israel, no Israel literal. E há aqui reparem, não é totalmente mentira, porque há aqui reparem, muitas vezes o engano é subtil. É um facto que os acontecimentos finais na história deste mundo centrar-se-ão à volta de Israel. Mas esse Israel não é o Israel literal, cuja nação está lá no Médio Oriente. É em torno do Israel espiritual. E no Novo Testamento, o Israel que é mencionado é, portanto, o Israel espiritual. E Paulo é muito claro ao dizer, e tem vários textos, não vamos agora abordar esses textos, que o verdadeiro judeu não é aquele que o é exteriormente, mas aquele que o é interiormente. Aquele que é circuncidado não exteriormente, mas aquele que é circuncidado no coração. Esse é o verdadeiro israelita. Esse é o verdadeiro Israel. Então, é em torno desse Israel espiritual que os acontecimentos finais terão parte. Mas milhões e milhões de cristãos protestantes hoje têm o seu foco no Médio Oriente, pensando que isso os ajudará a compreender, portanto, que estamos mais perto ou não da vinda de Cristo. Enfim, é uma deturpação. Infelizmente, até já conheci alguns do nosso meio que também se deixam levar, não completamente, mas em parte por essa deturpação. Enfim, que há deturpações, que tem havido deturpações, infelizmente é um facto. Mas, volto a dizer, essas deturpações não nos devem retirar do foco, e é possível, reparem, e digo isto com toda a certeza, é possível nós fazermos uma interpretação correta das profecias bíblicas, ok? E vamos avançar, então? Vamos avançar, que Deus quer ser compreendido, sem dúvida, e esse é o seu objetivo, e daí nós encontrávamos, portanto, na lição de segunda-feira, vários versículos em que realmente o Senhor mostra o seu desejo no sentido de ser compreendido, de ser entendido naquilo que Ele está a revelar à sua Igreja. E como diz o autor, o problema não é que Deus não tenha o vocabulário para se comunicar connosco. O problema é que nós não temos sempre o vocabulário ou a capacidade intelectual para compreender Deus plenamente. E com certeza que aqui tem que haver muita humildade da nossa parte, porque isto é um assunto que realmente é muito profundo e temos muito para aprender e para crescer neste aspecto, mas que realmente o Senhor quer ser compreendido, é esse o seu desejo, e tem sido isso o facto de Ele enviar os profetas, de Ele enviar todas as revelações, para que o ser humano realmente não fique ignorante em relação às coisas que estão a acontecer. E nesta questão, e avançando um bocadinho, de Deus desejar ser compreendido, há este versículo que é muito conhecido, e nós durante muitos anos tivemos um conhecimento deste versículo, que é aquele que é referido na lição de terça-feira, quando o Senhor fala, Daniel fecha as palavras deste livro, não é? Em Daniel 12:4. Certo. Encerra estas palavras, sela o livro, até ao tempo do fim, porque muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará, e portanto será um livro para o fim, enquanto que o livro do Apocalipse diz aqui, portanto, o livro, não seles as palavras, portanto, deste livro, do Apocalipse, mas no livro de Daniel, porque está exatamente para acontecer no futuro. E sobretudo, e particularmente este assunto, Marida, e já agora dares aqui um insight importante, quando nós falávamos da multiplicação do saber. E a multiplicação do saber, e desde que eu sou pequenina eu recordo-me disso, nós tínhamos sobretudo, achávamos e pensávamos sobretudo que é a questão que nós agora vemos, não é? Portanto, surge as rádios, surge as televisões, surge agora as internets, surge tudo isso, ou seja, multiplica-se o saber no sentido daquilo que ajuda a que esse saber seja conhecido. Mas não era isso que o Senhor estava a falar a Daniel. Ou não só?
esse é um exemplo de como se pode interpretar um texto fora do seu contexto. Exato. Ok? E tu falaste aí e leste, segundo diz, a tua versão bíblica, e eu tenho aqui a versão bíblica mais clássica usada cá em Portugal, que é a Almeida Revista e Corrigida, e o texto aqui fala: e a ciência se multiplicará. Não é? Bom, a ciência se multiplicará. É evidente que os nossos irmãos começaram a ver que isso era um facto, não é? Que a ciência, a tecnologia se estavam a multiplicar. Então acharam que, portanto, a Bíblia predizia, portanto, a multiplicação da ciência. Mas não é isso que o texto quer dizer. Porque se nós olharmos verdadeiramente para o que o texto quer dizer, e eu vou ler agora na minha versão, diz: e tu, Daniel, fecha estas palavras. Quais palavras? As palavras que vêm mencionadas anteriormente, que foram resultado de revelações que Deus lhe deu, através de sonhos, de visões, etc. Não é? E sela este livro até ao fim do tempo. 2 pontos, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Aqui a palavra ciência quer dizer, como vem nessa outra versão, saber, ou seja, o conhecimento, não é? Mas esta palavra ciência ou saber vem no contexto deste versículo que fala do próprio livro de Daniel. Então o que é que isto quer dizer? Que o livro estaria selado até ao tempo do fim, e no tempo do fim, subentendido, ele iria deixar de estar selado. Ao deixar de estar selado, então o seu conteúdo iria ser quê? Conhecido. E então aí a ciência acerca do livro de Daniel, o saber acerca do livro de Daniel iria crescer exponencialmente. E efetivamente isso aconteceu. E nós hoje, em pleno século XXI, podemos afirmar que a partir da primeira metade do século XIX, o conhecimento do livro de Daniel subiu exponencialmente. E um dos grandes estudiosos do livro de Daniel, e sobretudo de uma das suas profecias cronológicas, foi Guilherme Miller, não é? Que chegou à conclusão de que Jesus viria, portanto, em 1843, inicialmente, não é? Depois ele descobriu a questão do ano zero, não é? E então acertou as contas para 1844 e então acreditava, portanto, que Jesus viria à Terra na sua segunda vinda no final desse período profético mencionado em Daniel 8:14. Atenção, ele estava equivocado quanto ao aspecto do santuário, porque ele interpretava, ele não, e deixem-me aqui fazer aqui um reparo. O conceito popular que vingava no tempo de Guilherme Miller é que o santuário era a terra. Ora, em nenhuma parte da Sagrada Escritura se diz que o santuário é a terra. Quer dizer, houve um santuário na terra, mas isso não equivale a dizer que o santuário é a terra. Portanto, em nenhuma parte da Escritura se diz que o santuário é a terra. Guilherme Miller, sem ter feito, digamos, sem ter checado, digamos, esse aspecto, deixou-se levar por essa interpretação popular. Resultado, ele fez um raciocínio até muito lógico. Ele diz, então, se o santuário é a terra e a terra vai ser purificada no fim desse período profético, então basta calcular o período profético para saber quando é que a terra será purificada. E a terra será purificada quando? Pois bem, à luz daquilo que Pedro diz, será purificada quando vier a segunda vinda, quando Jesus vier pela segunda vez. Portanto, o raciocínio dele foi correto. O problema foi que ele partiu de uma premissa falsa. E a premissa falsa era que o santuário é igual à terra. Agora, vou-vos dizer, o cálculo profético que ele fez, impecável. Impecável, não errou em nada. Okay? O acontecimento é que não era. O acontecimento. Exatamente. Porquê? Porque ele partiu de uma premissa falsa, assumindo que o santuário, portanto, é a terra, quando não é. E depois se veio a descobrir que esse santuário é o verdadeiro santuário que existe no céu e que vem claramente referido na epístola de Paulo aos Hebreus, não é? Santuário esse celestial que serviu de modelo para a construção do santuário terrestre no tempo de Moisés, no tempo do êxodo do povo de Israel, quando saiu do Egito. Já agora, dos 40 anos que Israel passou no deserto em peregrinação, só o primeiro ano é que eles viveram sem o santuário. Ao fim de um ano de terem saído do Egito, o santuário foi inaugurado. Ou seja, eles passaram 39 anos no deserto com o santuário, que era o local onde Deus habitava. E me farão um santuário para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Ok? Bom. Daí ser importante aquilo que na quarta-feira o autor refere, ou seja, ao estudarmos a palavra de Deus, a maneira como é que devemos abordar então as profecias bíblicas, como é que as devemos estudar. E tinha aqui vários versículos, por exemplo este Mateus 5,18, quando o Senhor diz, nem um i ou um til jamais se passará da lei até que tudo se cumpra.
Segundo Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, a repreensão, a correção, para a educação na justiça. E depois Lucas, quando diz, começando por Moisés e todos os profetas, expunha o que estava escrito a seu respeito. E é interessante que o autor faz esta referência, que uma das principais maneiras pelas quais alguns cristãos erram no estudo da Bíblia é que tratam as Escrituras como uma coleção solta de ditados, ou seja, avulso. Isso. A gente vai buscar um texto fora do seu contexto para ir ao encontro daquilo que se acha que se quer vender. No fundo é aquilo que se quer vender, não é? E já agora deixa-me dar esta imagem. A Bíblia, quase toda ela, está cheia de hiperligações ou de links. Exato. Ou seja, um texto tem ligação com outros textos. E uma das coisas mais fascinantes que me tem fascinado no estudo da Palavra de Deus é descobrir exatamente essas ligações. Ver esses links, essas, entre aspas, hiperligações. Ou seja, todo o conteúdo bíblico está conectado entre si. E, portanto, não vejam as coisas como assuntos soltos. Um assunto solto aqui em Gênesis, outro solto ali. Não. É um todo coerente. E quanto mais nós entendemos as interligações que há entre todo, nós ficamos fascinados. É isso que fascina. E então, irmãos, quando estudarem a Bíblia, procurem descobrir essas conexões. Quando descobrirem algo, marquem. Eu tenho a minha Bíblia, como eu costumo dizer, artilhada. Porque quando eu descubro essas conexões, eu marco. Eu ponho, por exemplo, é um exemplo, eu vou inventar. Por exemplo, aqui Daniel 12:4. Se eu vejo uma conexão com outro versículo, eu ponho aqui em Daniel 12:4 ver, ou ponho confere, que é uma palavra latina para comparar, com texto tal. E lá no outro texto tal, eu ponho comparar ou ver o texto de Daniel 12:4. Então, isso ajuda-me a não esquecer quando eu descobri essas conexões. Resultado, quando eu olho para a minha Bíblia, às vezes há coisas que eu, já estudei há mais tempo, já me esqueci, mas quando vejo lá a nota que eu pus, eu vou ver, pronto, está lá, estão a ver? E então isso me ajuda a rever ou a relembrar aquilo que eu tinha descoberto anteriormente. Então façam um estudo dessa maneira. Vejam as conexões ou interconexões que existem no conteúdo bíblico, que são imensas. A Bíblia é um todo coerente. E outra coisa, irmãos, cada vez que eu já disse isto várias vezes, mas volto a dizer, cada vez que acharem que há uma incoerência na Bíblia, podem ter a certeza absoluta, mas mesmo absoluta, que essa incoerência não existe na Bíblia. O que existe é uma falta de compreensão na sua mente, ou na minha. Portanto, mas a Bíblia não tem incoerências. Porquê? Porque a Bíblia é a palavra da verdade, e a verdade nunca é incoerente. A verdade é sempre coerente. Sempre. Quando aqui no fim da lição de quarta-feira dizia qual tem sido a sua experiência com aqueles que usam apenas alguns textos selecionados para tentar defender o seu ponto de vista, sobre um exemplo, por exemplo, o estado dos mortos ou o sábado, qual é a melhor maneira de responder? E eu lembrei-me daquelas palavras do Senhor Jesus com o próprio inimigo, portanto Satanás, em que ele estava a proferir parte da Sagrada Escritura, e o Senhor Jesus diz, mas também está escrito. Também está escrito. E portanto, quando nós conhecemos a Palavra de Deus, e a questão é esta, é se realmente conhecemos a Palavra de Deus, o conhecimento dessa Palavra que nos vai tornar aptos para poder responder a cada um consoante a necessidade de cada um. E aquilo que, como diz o apóstolo Paulo, não é? Estar prontos para respondermos a todos que vão se questionando na questão da fé, na questão do caminho a seguir, e isto é algo de maravilhoso, também está escrito. É isso. Mas para percebermos que também está escrito, temos que conhecer o que está escrito. Ora bem, senão não chegamos lá. Não chegamos lá. Quando Jesus fez aquela promessa de que o Espírito Santo nos iria fazer recordar aquilo que nós deveríamos falar, ele vai recordar o que nós estudámos, não vai recordar aquilo que nós não estudámos. Claro. Isto fica bem claro. Parecia outro que se preparou para fazer o tal culto, não é? Ou a tal mensagem, mas não se tinha preparado, e na hora em que vai para dizer essa mensagem, ora, para que Deus o inspire. E o Senhor revelou-se a ele dizendo, vai estudar para casa preguiçoso, não é? Portanto, porque ele não tinha, nós só temos para dar na medida em que temos. Claro. E para termos, nós temos que ir à fonte, e a fonte é a palavra do Senhor. Realmente é o estudo da Bíblia. E agora reparem como o inimigo tem tornado as nossas vidas tão exaustas, tão cansadas, tão superativas, super hiperativas,
mas para nos retirar e para nos roubar o tempo que nós precisamos para estudar a palavra do Senhor. E então nós podemos achar que sabemos muita coisa, mas não temos o tal conhecimento profundo. E se alguém aqui ou acolá, uma outra situação, nos quiser desviar, nós, porque não temos o conhecimento profundo da palavra, vamos como os demais e não percebemos que estamos a ir, nem entendemos que estamos a fazer a escolha errada, porque o conhecimento é nulo, ou ignorante, ou ignoramos muita coisa. Sem dúvida. Não é? Já agora, Milu, antes de avançarmos, eu vou voltar um bocadinho atrás para dar uma outra imagem assim, digamos, abrangente, que é a seguinte. Aqui, no início desta lição, o autor, e muito bem, ainda bem que ele fez aqui esta referência, logo na lição de sábado, ele disse que a compreensão das Escrituras, ou a aceitação a aceitação das profecias por parte dos cristãos era, digamos, algo em que a maior parte dos cristãos, digamos, concordava, portanto estavam em sintonia, não é? Ele diz, nem sempre foi assim. Durante os primeiros 18 séculos da história cristã, a maioria dos cristãos sentia-se muito à vontade com a profecia bíblica e havia um surpreendente nível de concordância sobre quais eram as principais mensagens das profecias. Isto até ao século XVIII. Porquê século XVIII? O que é que aconteceu no século XVIII e mais propriamente no final do século XVIII que veio mudar o panorama? Pois bem, uma coisa que é conhecida na história como a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi terrível, terrível. Normalmente, eu já descobri irmãos que acham que a Revolução Francesa fez uma coisa boa. Bom, fez. A única coisa boa que a Revolução Francesa fez foi ter dado uma ferida mortal ao papado católico romano, que era até então o poder dominador de toda a Europa, não é? Sobretudo a Europa, não é? E que foi um poder que dominou durante séculos e séculos. Então, a Revolução Francesa deu essa ferida mortal, conforme tinha sido anunciado na profecia do Apocalipse 13, ao papado. Mas não podemos esquecer-nos que a própria Revolução Francesa acabou por fazer muito mal ao cristianismo, porque destruiu muitas Bíblias. Aliás, a intenção era mesmo destruir por completo a palavra de Deus, não é? Foram queimadas centenas, para não dizer milhares e milhares de Bíblias, não é? Em praças públicas, em toda a França, não é? Foi posto em causa a existência de Deus. Portanto, a Revolução Francesa e o que ela trouxe ao mundo foi absolutamente devastador, ok? É claro que os católicos hoje apontam isso, dizem, estão a ver o que a Revolução Francesa fez. Pois bem, a Revolução Francesa excedeu todos os limites do razoável, não é? Volto a dizer, fez uma coisa boa, mas excedeu-se muito. E a partir daí, a racionalidade, entre aspas, que a Revolução Francesa trouxe, começou a trazer dúvidas, mas dúvidas bem profundas sobre a veracidade da palavra de Deus, sobre a veracidade dos oráculos proféticos, sobre quase tudo. Portanto, pôs tudo em causa, ok? Curiosamente, numa altura da história em que mais do que nunca a profecia devia ser compreendida, e veio a ser compreendida por, eu diria, um punhado de pessoas no mundo, pois bem, o inimigo lançou o descrédito, lançou, portanto, ou seja, desfigurou por completo a visão que cristãos, já não estou a falar das pessoas fora da igreja cristã, que muitos cristãos tinham da profecia bíblica. E claro, muitos cristãos entraram em apostasia e finalmente acabaram por deixar de ser cristãos, por deixarem de acreditar na palavra de Deus. Eu nos anos 90, eu vivi algum tempo na Suíça, um país que tem muitas regiões de tradição protestante, e eu estava precisamente numa região de tradição protestante, e vou-vos dizer, foi com muita dor no coração que eu pude constatar com os meus próprios olhos, com os meus próprios ouvidos, ver pessoas que tinham sido protestantes, alguns ainda eram, e a sua fé, a sua crença estava cá nas lonas, como se costuma dizer, cá por baixo completamente. Até me doía o coração. Ver, portanto, pessoas que tinham sido, ainda havia um ou outro que ainda acreditavam, que eram fiéis, que eram sinceros, que acreditavam verdadeiramente na palavra de Deus, mas no geral, eu pude ver o efeito devastador que certas ideias tiveram. E essas ideias, que repito, vieram da Revolução Francesa e que se espalharam e estão hoje espalhadas
por todo o mundo, não é? A chamada ideologia esquerdista, o marxismo cultural, está espalhado em todo o mundo. Então, tudo isso minou a fé na palavra de Deus, minou a fé nas profecias bíblicas. Mas, repito, nós temos o privilégio e a bênção de poder estudar essas profecias, sabendo que a palavra de Deus é segura, sabendo que é a firme palavra profética e de poder, assim, compreender aquilo que se passa no mundo e compreender, volto a dizer, que Deus está no controle dos acontecimentos e compreendermos também que a segunda vinda de Cristo está para breve, muito para breve. Antes de terminarmos, era importante nós vermos a lição de quinta-feira, porque é um dos assuntos, claro, que é mais do que óbvio que nós encontramos nas profecias bíblicas, como saber se aquilo que, ou aquele símbolo que ali está, é figurativo ou é literal. Por exemplo, aqui o autor fala da questão do chifre, da espada, da mulher, o que é que isto significa, o que é que isto simboliza? Será que ao lermos temos que traduzir aquela leitura como figurativa ou devemos traduzi-la como literal? Quais alguns princípios que nos ajudam nisto? Pois bem, a própria Bíblia dá a resposta para nós, eu chamo a isto as passwords, as palavras-passe, não é? A própria Bíblia concede essas palavras-passe para nós interpretarmos os símbolos proféticos, porque a linguagem profética é uma linguagem simbólica, figurativa, portanto cheia de símbolos, não é? Então nós temos que saber interpretar corretamente esses símbolos. Quando aquele pregador que eu referi há pouco disse, cuidado irmãos, não vão para a praia porque vai vir a besta do mar, não é uma besta literal. Portanto, besta, aliás hoje este termo está um pouco em desuso na língua portuguesa. E o mar não é o mar. E o mar não é o mar, exatamente. Portanto, que é outro símbolo, não é? Exato. Então, reparem bem, nós temos que saber interpretar corretamente os símbolos, porque se não interpretamos corretamente os símbolos, então aí a nossa conclusão vai ser completamente disparatada. Isso é garantido, não é? Então, nós temos que saber o que é que os símbolos e qual é a melhor forma de interpretar os símbolos. É eu interpretar como eu quero, como eu penso? Não, temos que fazer com que a própria Bíblia seja o seu próprio intérprete. E temos aqui, estão aqui mencionados estes versículos na lição de quinta-feira, mas eu até acrescento aqui, por exemplo, para os animais que simbolizam reinos. Portanto, já agora eu estava a dizer que o termo besta é um termo que está em desuso na língua portuguesa, mas no passado era um termo muito usado. Quando as pessoas, hoje tem um sentido, uma conotação negativa, besta. Exato. Se alguém, por exemplo, chama a outra pessoa, olha, tu és uma besta. Claro, isto é ofensivo, não é? Mas antigamente as pessoas usavam o termo besta sem nenhuma conotação negativa. Besta era um animal, normalmente um animal de carga. Um burro, um cavalo, um boi, uma vaca, não é? E não só. Mas pronto, sobretudo esses animais de carga é que eram chamadas as bestas. Mas volto a dizer, esse termo não tinha uma conotação negativa. E no tempo em que estes símbolos foram escritos, não havia certamente nenhuma conotação negativa, não é? Então, quando nós lemos esses símbolos, ficamos a perceber, e por exemplo, um texto que não aparece aqui, que eu gosto muito, é Daniel 7,17, onde o anjo, intérprete, diz a Daniel o que é que os animais que ele tinha acabado de ver significam. E está lá, em Daniel 7,17, eu vou ler agora esse texto, diz assim: estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Já agora, reis também é um símbolo, porque reis não são indivíduos, são reinos. Como é que nós sabemos? Porque mais à frente, por exemplo, no versículo 23, o mesmo anjo diz assim, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, não diz rei, reino. Então, quando a palavra reis é usada num contexto profético, não significa um indivíduo, significa um reino. Por exemplo, uma deturpação que é feita, por exemplo, da profecia de Apocalipse 17, dos 7 reis mencionados em Apocalipse 17, há muitos que interpretam como sendo 7 papas a partir de 1929. Não tem nada a ver com papas. Portanto, esses 7 reis são reinos, ok? E aqui o anjo, ele próprio disse. Portanto, e depois, ainda na sequência deste versículo 23, em Daniel 7:24, diz, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, mas estes reis, volta a dizer, são não
pessoas individuais, mas são reinos. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então, o contexto mostra-nos sempre, contexto profético, que reis significa reinos. Animais significa também reinos. E chifres ou pontas também significa reinos. Ok? Depois tem aqui outro símbolo, a espada. A espada, e aqui os textos são muito claros, Apocalipse 1,16, Efésios 6,17, Hebreus 4,12, a espada é um símbolo da palavra de Deus. Assim como a espada corta, não é, direito, pois bem, a palavra de Deus é uma espada, a espada do Espírito, conforme Paulo diz em Efésios 6,17. E depois outro símbolo que é muito conhecido, creio que todos os irmãos conhecem, é o símbolo da mulher. A mulher representa o povo de Deus, a igreja de Deus ou o povo de Deus. Eu prefiro a expressão povo de Deus, porque já era usado o símbolo da mulher, por exemplo, para descrever o povo de Israel, ok? Então, porquê que o povo de Deus é designado pelo símbolo de uma mulher? Porque Deus, Jesus Cristo, é o esposo, é o divino esposo, ok? Portanto, são imagens que nós temos que interpretar, repito, não como nós queremos, mas segundo onde está escrito. Ou seja, temos que fazer da Bíblia o seu próprio intérprete. Quando fazemos isso, então estamos em terreno seguro. E aí podemos ter a certeza de que estamos no caminho certo. Então, mas a pergunta coloca-se, porque é que Deus falaria através de símbolos e de figuras? Porque é que o Senhor parece ter dificultado a compreensão daquilo que Ele mais quer é ser compreendido? Olha, Bilu, eu já dei este exemplo em várias igrejas e volto a dar. O meu sogro, portanto o pai da minha mulher, obviamente, esteve no serviço militar em Angola, infelizmente, enfim, mas não vou falar agora nesse aspecto. E ele disse que quando lá esteve, portanto, que um dos soldados mais bem protegidos pelo conjunto era o soldado que era o telegrafista, aquele que levava o rádio. Portanto, eles tinham um rádio dentro de uma mochila, com uma antena, saía para fora, e esse indivíduo tinha que ser muito bem protegido. Porquê? Porque esse indivíduo era o único elemento que poderia comunicar-se com a base. E como é que ele se comunicava pela base? Bom, vocês estão a dizer, então, mas comunicava-se pela rádio? Sim, pela rádio, mas através de códigos. Porquê? Porque se essa mensagem fosse interceptada pelo inimigo, eles ficavam a perceber quais eram os planos, quais eram as recomendações, quais eram as orientações que da base eram dadas, por exemplo, àquela coluna que estava no campo de batalha, ok? Então, esse indivíduo conhecia o código ou os códigos para enviar mensagem e para descodificar a mensagem que recebessem. Para quê? Para que o inimigo não pudesse perceber. Pois bem, Deus codificou a mensagem para o seu povo, porque Deus sabia que o seu povo ia ter a habilidade dada por Ele, pelo seu Espírito Santo, de descodificar a mensagem, e assim a mensagem não era agressiva para os inimigos do povo de Deus. Reparem, muitas das mensagens que encontramos no livro do Apocalipse se referiam ao Império Romano e depois a Roma Papal, que seguiu a Roma Pagã. Imaginem se esses inimigos, que já foram tremendos inimigos do povo de Deus ao longo dos séculos, vissem o seu nome aqui escarrapachado. Quer dizer, iam fazer muito pior ao povo de Deus. Então Deus achou por bem codificar a mensagem. E hoje nós, com base para aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem descodificar e sabem descodificar corretamente, e assim têm uma mensagem que sabem quais são as ordens de combate enviadas pelo grande comandante. É essa a razão principal. Muito bem. Creio que foi uma boa recapitulação, não é, da lição que tínhamos para esta semana, e com certeza apenas um vislumbre daquilo que vai ser o banquete deste trimestre, não é? Que é um banquete preparado por Deus para cada um de nós, e ansiamos mesmo que o Senhor realmente nos inspire e nos abençoe neste estudo. Amém. Eu vou fazer uma oração final, está bem? Para que o Senhor nos abençoe, continue a abençoar. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, muito obrigada, porque perante nós, Senhor, Tu colocas tanto saber, tanto conhecimento, daquilo que compreendemos e daquilo que nós não compreendemos. Nós vamos a Ti e Tu nos esclareces, Tu nos ajudas, Tu nos iluminas, Tu nos fazes saber coisas que tantos e tantos ignoram, Senhor. É verdade. E por isso nós Te agradecemos por este saber que chega até nós, não para nos fazer sentir mais importantes que os outros,
mas exatamente para nos preparar a ser aqueles que servem mais os outros, como tu o fizeste, Senhor. Amém, Senhor. O serviço do ensino, o serviço do esclarecimento, o serviço de trazer e de ser essa luz ao mundo, esse sal da terra, nós queremos sê-lo, Senhor, e por isso nós te pedimos que continues a ajudar-nos, que continues a abençoar-nos e que nós, eu e o meu marido, Senhor, ao longo deste trimestre, uma vez mais, possamos ser usados por Ti, Amém, Senhor, para poder ser bênção na vida de muitos queridos que Te buscam, que Te procuram, uns para solidificar ainda mais a sua fé e outros talvez, quem sabe, Senhor, para despertar a fé neles e esse conhecimento da pessoa de Jesus. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela profecia que trazes ao Teu povo e que elucidas o Teu povo para melhor entendermos os acontecimentos finais da história desta terra, Senhor. Amém. Ajuda-nos a estarmos prontos, ajuda-nos a estarmos do Teu lado, a continuarmos, Senhor, a desenvolver um relacionamento contigo, para verdadeiramente contigo sairmos vitoriosos. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, obrigada por este momento, continua a abençoar-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, foi um prazer e foi um gosto muito grande poder estar convosco, que o Senhor continue a abençoar-nos e, se Deus quiser, até à próxima semana para mais um estudo. Até para a semana, se Deus quiser.